Tá, então você não tem que fazer nada pra conseguir o que você quer. A verdade é que toda rotina que você segue, ela provavelmente não segue o intuito de te levar até onde você acredita que você pode estar, ou que você acha que você pode estar. Porque eu tenho visto que a gente reflete muito dos nossos maiores medos naquilo que a gente acha que tem que fazer. E pra mim, uma coisa que me ajudou a entender o reflexo de como que isso se aplicava em mim, foi esse mangá, que chama Blue Lock. Blue Lock basicamente fala sobre egoísmo, sobre você ser capaz de ser a pessoa que consegue fazer um zero virar o um. Mas, pra mim, aceitar essa ideia de que pra alcançar o que eu precisava ser egoísta e deixar de fazer coisas que eu achava que eu tinha que fazer, foi uma ideia muito difícil de aceitar. Se você é uma pessoa sensível, se você não tem voz, a palavra egoísmo dói por si só. A palavra egoísmo já dá uma ânsia na garganta. E como uma pessoa sensível, o que você mais busca é tentar parecer também uma pessoa sensível, uma pessoa que não incomoda, uma pessoa que vai, por exemplo, limpar a casa sempre que estiver suja antes de fazer o que você quer, porque uma pessoa sensível se importa. E afazeres. Por isso, só de tocar na palavra não, ou existe algo que precisa ser feito antes, pelo meu próprio egoísmo, porque eu acredito nisso, quase não faz sentido se você é uma pessoa sensível. Tanto que a primeira vez que eu vi o anime desse mangá aqui, eu fiquei olhando os personagens que são inspiradores. Eles o autor, ele gosta de falar sobre a ideia de você abraçar seu egoísmo usando futebol. Então, Blue Lock é um lugar no Japão onde vários atacantes promissores, centroavantes, são colocados pra poder entrar em contato com o ego deles. Pra tipo assim, irmão, te ensinaram tudo errado e é por isso aqui que você tá perdendo. E apesar de eu ainda ter muita discórdia dentro de mim quando eu falo sobre isso, porque pra mim egoísmo ainda soa um pouco estranho, porque eu ainda soa muito estranho. Eu consegui notar como que às vezes o que a gente chama de egoísmo é a nossa própria vontade. Dá pra entender? É tipo, você pode se culpar muito por você querer fazer alguma coisa, por você achar que você tá desrespeitando alguém, quando na verdade tudo que você tá fazendo é tentar seguir a sua própria voz interior. Então a verdade é que te ensinaram a agir de acordo com o medo. É por isso que você sente que você não anda. É por isso que você sente que você tá estagnado. Não que exista uma resposta fácil pra você sair do medo também. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso que você tem que terminar de ver esse, se você quiser ver o outro, porque eles vão fazer muito mais sentido. No entanto, existe essa coisa de que toda a sua vida é baseada no princípio de que você é alguém traumatizado e você tá tentando melhorar a partir do seu trauma. E se você tenta melhorar a partir do seu trauma, é como
andar em círculos. E andar em círculos não dá certo. Andar em círculos dá uma sensação de eu tô quase sempre chegando. Eu tô quase sempre virando quem eu preciso ser. Eu tô quase sempre ficando mais forte. Eu tô quase sempre alcançando tal coisa. Mas essa máscara, ela sempre precisa necessariamente te fazer pensar mais vezes o quão perto você tá, mas que você nunca vai chegar. E de certa forma, a gente faz isso porque é a forma perfeita de se proteger. O que eu te desafio é simplesmente a olhar para sua rotina e olhar para ela e falar: se tem merda acontecendo, talvez seja porque eu quero. Em um nível mais profundo. Em um nível de tipo assim, você precisa fazer uma autoanálise pra. Não é nem autoanálise, mas buscar o seu sentimento. Porque você mesmo na sua vida, você recebe sinais de que você está incomodado com alguma coisa e que você precisa constantemente estar melhorando. E se não houver o que melhorar? E se você já estiver no seu prime? E se a sua vida inteira te mandaram melhorar e o seu melhorar fosse se ajustar? E é por isso que você nunca se encaixa. É por isso que você nunca consegue sentir o seu flow. Sabe? O movimento do corpo, o ser humano, ele não nasceu para ser inseguro. Nós somos animais e nós temos sentidos que nos programaram para caçar. Então, o único motivo para você ainda ser inseguro é porque alguma coisa lá atrás te disse que era mais importante se ajustar do que caçar. Mais importante repreender do que sentir. E a sua única pista para entender por que você ainda insiste nisso, o que trava você, é seguir o incômodo. Eu optei pela fé. Quando eu estava no meu momento mais escuro, eu falei: Deus, por favor, me ilumina. Eu sou um 6, mas eu quero me tornar um 7. Porque para mim o 7 é a perfeição. E eu sei que é deturpado falar perfeição, mas eu me sinto perfeito quando eu reconheço minhas necessidades e eu consigo agir sobre elas. Porque se você age sobre as suas necessidades, então você simplesmente não é mais carente. Você pode buscar aquilo que você quer. E na verdade aquilo que você quer vai se mostrar para você. Porque se você não quer alguma coisa, você não vai ter. Se você quer continuar no mesmo lugar, você vai continuar. Por quê? Porque você sabe, o trauma. O trauma grita. Mantenha tais comportamentos, porque você tem que estar sempre quase. Mas você nunca vai chegar. Você sempre vai ter os mesmos motivos para reclamar. Você sempre vai recorrer às mesmas distrações. Enquanto o seu trauma estiver no controle da situação, enquanto você não conseguir conversar com o desconforto, não com o trauma. Porque reflexão remete ao trauma. Se você reflete em cima do que você sente, é trauma. Agora, quando você consegue dar um basta, e é um basta mesmo, falar, ok, eu quero seguir pro desconforto. E o interessante da fé é isso. Pra mim foi isso. Porque a fé, ela me deu um espaço, quase como um espaço de terapia, porque se Deus está guardando o meu caminho, então tudo que eu for enfrentar no meu caminho, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar seguro. E a gente precisa de ter essa segurança. A gente precisa. Eu sou orgulhoso. Então, eu, com o meu traço de autoanálise super exacerbado, eu não ia recorrer a qualquer terapeuta, porque eu não acredito neles.
Eu não acredito que nenhum deles possa oferecer alguma coisa e é um traço de orgulho meu. Eu sou nossa, eu comecei a desabafar no meio do bagulho. Mas calma. Calma, titia, calma, calma, calma. Eu eu adoro analisar as coisas, eu adoro analisar. Eu sou o cara que vai olhar pra você e vai falar: "Você mentiu, você mentiu. Eu tô vendo em você. Eu tô vendo que você mentiu. Você não tá bravo? Você tá bravo. Eu consigo te ver. Esse é meu dom, mas também é minha maldição, porque era meu trauma. E agora a minha habilidade de observar os outros pra ficar invisível que eu desenvolvi, tá começando a mudar. Inclusive eu nem gosto de falar tanto dessa minha tendência, porque ativa o meu trauma. Porque faz eu navegar pelas mesmas águas que eu tanto tenho insegurança de navegar. Mas enfim, sabendo que eu tinha tanta reflexão dentro de mim, falei: "Cara, eu preciso de fé. Fé. Fé e confiar no processo. E confiar no processo. Você tem que confiar no processo. Pra enfim chegar lá. Pra enfim perceber que a rotina que você segue é uma mentira. É uma mentira. Uma hora você vai olhar pra todos os afazeres que te dizem pra fazer, pode ser estudar, pode ser lavar louça, limpar a casa, tudo. Você vai olhar pra essas coisas e talvez naquele momento você fale: "Bro, não". Tipo, eu sei que moralmente pode parecer errado eu deixar de fazer essas coisas pelo meu egoísmo, mas eu vou te dizer, que mal tem você ser um pouco egoísta? Que mal tem? Blue Lock fala, fechando o arco, muito dessa capacidade de você ser a pessoa que consegue transformar o zero no um. O primeiro a se destacar para unir o time. Se você quer ser grande, você tem que conseguir reconhecer a sua pequenez, porque só quando você para de tentar ser, você se torna. Aí você começa a conseguir ativar o teu flow, ativar o seu mindset. Eu adoro essa palavra, mas eu odeio também, porque ela invoca fórmulas, e não existe fórmula para ser para crescer, para amadurecer. A única fórmula que existe para amadurecer é pura fé e desconforto. Eu até tive uma conversa muito interessante hoje falando muito sobre eu tenho meu trauma, eu segui em frente, eu amadureci, e aí tudo que eu faço agora é porque eu sou uma pessoa madura e eu estou crescendo. E aí eu senti desconforto. Porque se você guardou algo da sua infância dentro de ti, e esse algo tá contigo até hoje, esse algo não amadureceu. Ele só criou mais camadas e mais mentiras, mais negações. É por isso que dá medo quando você vê algo genuíno. Por isso que você se diz que você quer algo, mas esse algo não chega. É porque dentro de você, você tem camadas de negação que você chama de maturidade. Mas é o seu sofrimento, que você chama de algo bonito. As suas razões são suas. Todos têm uma. E essa é a parte mais complexa da coisa. É você viver. Viver. Porque o vídeo, a conversa, o que você escuta é um reflexo de você. Tanto quanto o que eu falo é um flow que reflete algo que, inclusive, após eu fazer o vídeo, algo vai ter mudado em mim. O vídeo em si não muda muita coisa. Ele, na verdade, só revela o que tá dentro de você. O filme que você assiste, quando você vê uma coisa genuína, se você ainda sente que você precisa forçar pra parecer confiante, é porque algo em você tá gritando que ainda quer ser algo.
Então você imita os padrões de eu quero, eu quero, eu quero, tô quase, tô quase, tô quase, mas nunca chega lá. Nunca vai chegar, porque você não precisa chegar. Na vida você nasce com as suas necessidades, ou seja, você é um ser completo. E inclusive você nasce com capacidade de pegar essas coisas. Você nasce como um caçador, mas os seus sentidos enferrujam porque te ensinam a negar eles, a chamar de egoísmo, coisa ruim. E não se engane, você não precisa ser mal. Não precisa ser mal. Faça uma autoanálise. Uma pessoa egoísta, ela busca as necessidades, mas se eu entendo todas as minhas necessidades, qual a necessidade de fazer mal? Se eu entendo minha carência, então qual a necessidade de suprir em outro? Se eu entendo minha busca por não me sentir inseguro, então qual a necessidade de eu me expor tanto por aí com coisas que me machucam ou que não me fazem crescer? Ser egoísta não é ruim. Na verdade, é algo muito mais complexo que eu ainda não entendo completamente. E, no fundo, se você tem traços bons, se você já desenvolveu traços bons, eles não desaparecem. Eu aprendi isso. Na verdade, eles brilham. Todos os seus traços bons brilham com força. Porque você tem a força para brilhar. E para pegar o que você quer. E se você tem a capacidade de pegar o que você quer, de dizer o que você quer, ninguém pode pisar em você. E quando você vê alguém sendo pisado, você vai falar nananana, nananana. Tem o suficiente pra todo mundo. Tem o suficiente pra todo mundo. Agora, como que isso muda na nossa cabeça? Aceitando que você não tá quase porra nenhuma. Você só tá seguindo a coisa de sempre. Então foco, fé e para de refletir, que reflexão não vai te levar a lugar nenhum.